Roberto Carlos sofre humilhação ao vivo de Xuxa após mencionar Jesus. No entanto, quando algo extraordinário ocorre na frente das câmeras, a apresentadora cai de joelhos e o público fica atônito. Foi uma noite marcante. A audiência era elevada. Milhões de brasileiros acompanhavam ao vivo o programa. Xuxa, sempre divertida e carismática, sorria para as câmeras ao anunciar seu convidado especial, Roberto Carlos. O artista subiu ao palco usando seu tradicional terno azul, recebendo aplausos do público. Ele saudou o público com um sorriso tranquilo e acenou para a âncora. Tudo parecia mais uma entrevista típica, repleta de memórias afetivas e relatos motivadores. Roberto, é um privilégio tê-lo aqui, afirmou Xuxa empolgada. Você é um ícone vivo da música do Brasil. Roberto expressou sua gratidão com uma voz serena e a entrevista teve início. Eles dialogaram sobre a trajetória profissional, os êxitos e a relevância do amor em suas canções. O auditório estava fascinado. Contudo, em um momento específico, Roberto Carlos fez menção ao nome de Jesus. Xuxa, durante todos esses anos de estrada, eu aprendi que o amor de Deus é incomparável. Jesus é a fonte da minha tranquilidade e inspiração. A apresentadora vacilou no sorriso. Ela se esforçou para manter a calma, porém seus olhos demonstravam um certo desconforto. O ambiente no estúdio se transformou. Xuxa disse, meio rindo, meio desviando o assunto. Eu respeito a fé de todos, mas você não acha que falar de Jesus atualmente é um pouco antiquado? Estamos no século XXI, exibindo um sorriso irônico no rosto. Estamos aqui para divertir, certo? O público permaneceu em silêncio. Algumas gargalhadas sutis ressoavam. A expressão de Roberto permaneceu inalterada. Ele simplesmente encarou a apresentadora com tranquilidade. Xuxa, o amor de Deus nunca é ultrapassado. Ele está sempre conosco, aguardando nossa chegada. Xuxa gargalhou, porém o riso não parecia tão natural. Ela olhou o público em busca de pessoas com o mesmo pensamento que ela. Alguns espectadores gargalharam em conjunto, enquanto outros aparentavam hesitação. Então, ocorreu algo sobrenatural. O riso de Xuxa se espalhou pelo estúdio. Contudo, havia algo de diferente. O ambiente ficou inquietante. O silêncio subsequente não era habitual em um programa ao vivo tão vibrante. Roberto Carlos, com sua habitual serenidade, manteve um olhar sereno na apresentadora. A audiência murmurava, confusa sobre se deveria rir ou não. Bom, Roberto, cada um tem a liberdade de acreditar no que quiser. Xuxa afirmou, tentando retomar a liderança da entrevista. No entanto, acredito que as pessoas querem ouvir sobre sua trajetória profissional, seus êxitos, e não necessariamente sobre a religião. Porém, algumas gargalhadas sutis surgiram do público. A câmera se concentrou em Roberto, que manteve o microfone tranquilo e respondeu: Xuxa, o que seria da minha trajetória profissional sem a presença de Deus? Sem a sua ajuda, eu não teria alcançado este ponto. A canção que atinge o coração dos indivíduos provém do amor e da fé. Xuxa mexeu no ponto eletrônico no ouvido. Provavelmente, o diretor do programa estava solicitando que ele mudasse de assunto rapidamente. Roberto, tudo bem, mas vamos tratar de outro assunto. Xuxa tentou, mas foi interrompida. Subitamente as luzes do estúdio piscaram, os microfones produziram um ruído incomum e um vento frio percorria o local. Os espectadores trocaram olhares inquietos. A apresentadora deu uma gargalhada sem graça. Até o equipamento parece querer mudar de assunto. Ela se divertiu. No entanto, Roberto Carlos simplesmente fechou os olhos e se inspirou profundamente. Foi nesse instante que ocorreu algo ainda mais surreal. O público sussurrava. O frio súbito e as luzes intermitentes causaram desconforto em todos. Xuxa desviou o olhar para os lados, tentando ocultar o interesse. Pois é, pessoas, imprevistos acontecem.
Ela falou rindo, tentando devolver a leveza ao programa. Porém, antes que pudesse prosseguir, o projetor do palco começou a apresentar falhas. A imagem se deformava e, por um instante rápido, o público presenciou algo extraordinário. Uma luz forte inundou a tela, como se uma luz dourada brotasse do vazio. O público ficou agitado. Alguns indivíduos murmuravam: "O que está ocorrendo?", murmurou um dos técnicos, manipulando os aparelhos. Contudo, Roberto Carlos manteve-se sereno. Ele observou a plateia e, em seguida, Xuxa, que já começava a suar. "Tudo está bem, Xuxa", afirmou o cantor com uma voz serena. "Deus está presente." Então, surgiu uma pomba branca, voando pelo palco. O público estava abismado. Xuxa arregalou os olhos. "Mas de onde surgiu essa pomba?", questionou, olhando em volta, buscando uma resposta. A pomba permaneceu suspensa no ar por um momento, bem acima de Roberto Carlos, e pousou delicadamente no microfone que ele mantinha nas mãos. O estúdio estava em completo silêncio. Xuxa colocou a mão no rosto, tentando ocultar a ansiedade. "Deve ser alguma coincidência, não é?" Roberto Carlos a encarou e esboçou um sorriso. "Deus não opera por acasos." Antes dividido, o público agora encarava a cena com admiração. Alguns indivíduos começaram a derramar lágrimas. Algumas levantaram-se e aplaudiram, comovidas. O que estava ocorrendo naquele local ia além do comum. Então, o público experimentou um calor inexprimível no peito e o mais surpreendente ainda estava por vir. O estúdio estava em total silêncio. A pomba branca se mantinha estática no microfone de Roberto Carlos, como se fizesse parte daquele instante sagrado. Xuxa, que até aquele momento tentava comandar o programa, começou a se sentir desconfortável. Ela colocou a mão no peito, inspirando profundamente. Havia algo em seu interior que parecia agitado, como se um fardo invisível estivesse sendo colocado sobre suas costas. "O que está ocorrendo neste local?", ela murmurou, claramente abalada. A audiência também iniciou uma reação. Alguns indivíduos experimentaram uma sensação de calor inexplicável no coração. Algumas estavam em prantos, sem compreender a razão. Então, um espectador que ocupava as primeiras fileiras se levantou repentinamente. Era um homem idoso, com uma aparência modesta. Com os olhos cheios de lágrimas, ele levantou as mãos e falou com emoção. "Há anos eu não sentia minhas pernas. Hoje cheguei aqui de cadeira de rodas, porém agora já consigo caminhar." A audiência conteve a respiração. O indivíduo deu um passo incerto, seguido por outro. Ao perceber que estava verdadeiramente recuperado, caiu de joelhos, derramando lágrimas de gratidão. O estúdio se transformou num autêntico burburinho. Indivíduos choravam, outros aplaudiam. Numerosos ergueram as mãos em oração. Xuxa ficou sem palavras, pálida. Ela olhou o homem e, em seguida, Roberto Carlos. "Isso não é possível", disse ela. Ela murmurou, recuando um passo, ainda tentando compreender o que estava ocorrendo. Roberto Carlos, sempre com a mesma tranquilidade, olhou para ela e falou: "Xuxa, o amor de Deus é verdadeiro. Sempre foi assim. Apenas necessitava sentir." A pomba branca, que ainda estava pousada no microfone, abriu as asas e voou, percorrendo o estúdio antes de se apagar entre as luzes do palco. Nunca esquecerei aquela noite. Porém, o mais inesperado ainda estava por vir. Xuxa permanecia parada no palco. O seu semblante mostrava uma combinação de surpresa e ceticismo. Antes dividido entre gargalhadas e incertezas, o público agora estava de pé, com muitos derramando lágrimas. O estúdio já não se assemelhava a um programa de televisão, mas a um local sagrado, invadido por algo que ultrapassava a compreensão de todos.
O homem que fora curado chorava de joelhos, expressando sua gratidão a Deus pelo milagre que acabara de experimentar. Xuxa encarou as câmeras, depois Roberto Carlos e, por fim, a multidão. Ela tentou se expressar, porém sua voz não saiu como deveria. O seu coração pulsava rapidamente. Eu nunca presenciei algo assim, murmurou ela ofegante. Ela levou a mão ao rosto, claramente comovida. Ela continuou por toda a minha existência, agora com os olhos cheios de lágrimas. Sempre me considerei uma mulher sem fé. Sempre considerei a fé como algo remoto, que talvez não vá além de uma esperança sem sentido. Contudo, agora, ela fez uma pausa, inspirou profundamente. O seu olhar cruzou com o de Roberto Carlos, que apenas esboçou um sorriso, como se já soubesse o que se passava em seu interior. Xuxa falou com a voz embargada. Senti algo em mim, algo que não consigo explicar, mas que está transformando tudo. A audiência desabou em aplausos. Pessoas presentes começaram a rezar de forma espontânea. Algumas pessoas se prostraram, outras abraçaram desconhecidos, experimentando uma tranquilidade incompreensível. Assim, pela primeira vez na trajetória do programa, Xuxa realizou algo imprevisto. Ela se ajoelhou no palco na presença das câmeras e tapou o rosto com as mãos. Deus, murmurou ela, quase sem voz. Se o Senhor está presente, também desejo experimentar isso. O estúdio foi invadido por um arrepio. Roberto Carlos, mantendo o livro de Salmos em suas mãos, colocou a mão no ombro da apresentadora e afirmou com toda a ternura de um amigo. Ele sempre esteve aqui, Xuxa. Ele sempre aguardou por você. O programa, que inicialmente era apenas uma entrevista, agora se transformou em um autêntico ato de fé, transmitido em tempo real para milhões de brasileiros. Essa data entraria para a história da televisão no Brasil e a vida de Xuxa nunca mais seria a mesma. O estúdio se encontrava em euforia. A emoção estava estampada em cada expressão presente. O silêncio sagrado foi interrompido por um aplauso natural do público. Mas não se tratava apenas de um aplauso de diversão. Era um reconhecimento do ocorrido naquele local. Xuxa ficou de joelhos por um momento, assimilando tudo o que sentia. Ela não estava simplesmente surpreendida, ela foi impactada de uma forma que jamais conseguiria expressar em palavras. Isso não estava previsto no plano, murmurou com a voz tremendo. Roberto Carlos apenas esboçou um sorriso e concordou. O rosto comovido da apresentadora era gravado pela câmera. O programa ainda estava sendo exibido ao vivo, alcançando milhões de residências, e a internet já estava inundada de comentários. As redes sociais estavam repletas de questões. Isso foi uma farsa? De onde surgiu aquela pomba? Um milagre aconteceu? Xuxa se tornou evangélica? A realidade é que ninguém naquele local poderia negar que algo incompreensível tinha ocorrido diante de seus olhos. Então, para espanto geral, um técnico de produção que manuseava as câmeras começou a derramar lágrimas de maneira incontrolável. Ele dispensou os aparelhos e se ajoelhou, sentindo a mesma presença que dominava o local. A audiência observava, perplexa. Alguns espectadores agiram da mesma maneira, entregando-se àquele instante de mudança. Indivíduos se uniram em abraços. Alguns choravam, enquanto outros fechavam os olhos em uma prece silenciosa. Xuxa observou o ambiente perplexa. Tudo aquilo estava além de sua capacidade de controle, e ela tinha consciência disso. Nunca pensei que isso poderia ocorrer aqui, afirmou ela ao se levantar e encarar a câmera. A pomba branca, após percorrer o estúdio, aterrissou em uma das luzes do palco, observando tudo. Roberto Carlos encarou o público e afirmou com a serenidade habitual que Deus não necessita de palco, roteiro ou público. Ele atua onde e quando deseja. O público desabou em lágrimas e aclamações.
Naquele instante, milhões de espectadores em casa foram impactados de uma maneira que jamais conseguiriam esquecer. Naquele dia, perante milhões de pessoas, ocorreu algo notável. O programa, que iniciou como uma simples conversa, evoluiu para um encontro com o sagrado. Muitos podem questionar, outros tentar justificar. Mas a realidade é que quando Deus decide agir, não existe lógica que consiga deter sua ação. Xuxa, que iniciou a noite debochando da fé, concluiu de joelhos, experimentando uma emoção que jamais poderia ter previsto. Você, se estivesse presente, qual seria sua reação? Você sentiu essa presença também? Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Não deixe passar essa oportunidade, pois pode ser o início de uma mudança significativa na sua vida. Inscreva-se no canal para mais narrativas semelhantes e compartilhe esta mensagem com alguém que necessita escutar. Abençoado seja Deus e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.